Este podcast é uma produção Reverber. Olá, ouvintes! Está entrando no ar, mais uma vez, o seu podcast sobre as ciências humanas, o seu programete de história pública, de debates abertos sobre diversos assuntos, obviamente, né, caminhando aí lado a lado com você pelo caminho do conhecimento, da sabedoria, né? A gente se acha muito, né, falando essa coisa de sabedoria. Mas a gente quer imaginar que esses episódios são construídos para você e a gente, né, todos nós, ficarmos mais sabidos e mais sabidas, né? Eu sou o Pablo Magalhães e estou aqui acompanhado dele, o homem que precisa se hidratar a cada dia. Seu Felipe Monsanto. Bom dia, boa tarde, boa noite. Que bom falar aos ouvidinhos de vocês novamente. Bebam água a cada intervalo de 2 horas para não acontecer igual o titio aqui, ficar desidratado. E aí toca a música da Timbalada. Bebeu água? Não, tá com sede? Olha a água mineral. Ah, não tem coisa mais baiana do que essa música, não. Graças a Deus. Não tem. E temos aqui também a presença dele, o homem que montou o soviete na beira do Rio São Francisco e desde então bebe água todo dia, se hidrata, mantém as cordas vocais intactas para estar aqui no podcast a cada semana para criticar o capitalismo e resistir, o camarada Kleber Roberto. E aí, pessoal, beleza? Se hidratando porque o calor tá demais, viu? Tá demais. Tô recebendo a notícia aí que estamos no período de maior calor nos últimos 125 mil anos, né? Acho que é porque há 125 mil anos atrás não existia o capitalismo selvagem aí, querendo que todo mundo consumir, com todo mundo poluindo. Mas vida que segue, né? Nesse calor terrível. É isso aí. Temos também a presença dele, o homem que testemunhou telhas voarem. Ele que está aqui para contar essa história pra gente e que também é o editor-chefe do nosso parceiro de conteúdos do Portal Águia, o senhor Eliezer Fernandes. Olá, ouvintes do Historiante. Estamos aqui mais uma vez participando do podcast. E sim, São Paulo foi afetada por ventos de 150 km por hora aí nesse último final de semana. E tem gente até agora sem energia em algumas regiões periféricas de São Paulo. Se você for uma dessas pessoas, olha, sinto lhe dizer, mas você vive num estado que é governado pelo Tarcísio. Infelizmente. Tem novidade lá no Portal Águia aí, Eliezer, para compartilhar com a galera? Tem sim, a gente tem um texto que saiu hoje, fresquinho, um texto escrito pela nossa querida Catiane Bispo. Ela escreveu sobre a invisibilização do trabalho de cuidado, que é o tema do Enem desse ano, da redação do Enem. E fala sobre como o cuidado, né, que é um trabalho que a mulher tem, né, com a casa, é o que chamamos de trabalho do lar, ele não é visto como trabalho de verdade, e como isso cansa, né, como isso deixa as mulheres exaustas, e ela faz a relação com o machismo, né, com a sociedade e o capitalismo, tudo isso tem um recorte de classe, um recorte de gênero. Recomendo vocês lerem esse artigo, tá excelente. Perfeito. E você que está nos ouvindo já sabe que o link para o Portal Águia, para o artigo mais recente, está aí na descrição desse episódio. Vá lá e já favorite para ler ao final deste episódio. Estamos aqui hoje reunidos para falar sobre um tema que foi pautado pelo próprio Eliezer Fernandes, né, Eliezer? É isso aí, Pablo. A gente tem que falar sobre anticolonialismo. É um tema que está cada vez mais latente no mundo e é interessante tanto para o historiante como mídia que fala sobre história pública, como para os nossos ouvintes entenderem um pouco mais sobre a África, sobre a América Latina, sobre regiões que sofreram com o colonialismo e estão vendo esse crescente movimento de anticolonialismo, que também tem a ver com anticapitalismo, como a gente vai discutir aí nos próximos minutos. Perfeito. E antes da gente começar, é bom fazer uma ressalva aqui, tá? Querido ouvinte, querida ouvinte,
Este episódio trata sobre anticolonialismo. E a gente pode até falar sobre descolonização dos países africanos também. Mas não é sobre decolonialidade. Decolonialidade é outra coisa. Está relacionada a uma outra área de conhecimento que não é o assunto do podcast de hoje. Então, se você veio para cá querendo ouvir sobre discursos decoloniais, pensamento decolonial, não é bem o que a gente vai tratar aqui. O anticolonialismo e o próprio processo de descolonização dos países africanos é um processo político, material. Isto posto, sabendo de tudo isso, vamos para os nossos recadinhos, né, Felipe Monsanto? Bora lá, Pablo. Se você tá aí agora, ouvindo a gente no Spotify ou no Apple Podcast, você tem a possibilidade nesse exato momento de avaliar a gente. Sabe como? Vai lá na página inicial do Historiante, do nosso perfil no seu agregador de podcasts e dá 5 estrelinhas pra gente. Essas 5 estrelinhas ajudam você a nos avaliar como bons podcasters. Pode falar isso, podcasters, assim, com sotaque. E fazer com que a gente suba no ranking desses 2 agregadores para que a gente possa chegar até outras pessoas. Então vai lá, faz isso pra gente agora, dá essas 5 estrelinhas, ajuda a gente a crescer e você também pode compartilhar esse podcast com seus amigos, com a sua família, no grupo do WhatsApp da sua família que tem a galera bolsonarista, tudo. Então assim, ajuda a gente, compartilha, faz a gente chegar cada vez mais longe. Pois é, eu tô lembrando aqui que no episódio 224, a gente tava com o convidado, né, que veio aqui trocar uma ideia com a gente, era o Guilhermo Denaro. Ele falou que não é podcast, é o quê, filho? Eu esqueci. Rádio Peão, não é? Rádio Peão. Rádio Peão. Não é Rádio Peão. Não era Rádio Peão. Era Rádio Peão mesmo. Gente, maravilhoso. Maravilhoso. Agora, não é podcast. Não é podcast. Podcast foi ótimo. Não é podcast, é Rádio Peão. Rádio Peão. Bem-vindos à Rádio Peão Historiante. E esta Rádio Peão, ela se mantém aqui, né, a cada dia com muita alegria por conta das pessoas que nos ajudam a manter o projeto. De um lado, nós temos nossos apoiadores que colaboram com R$4 mensais no apoia.se/historiante, no app da Aurelo, no Pix, historiante@gmail.com, que recebem conteúdo exclusivo, que participam do grupo secreto, que participam do sorteio mensal de livros, né? Esse sorteio mensal de livros, ele é uma parceria que nós temos, inclusive, com a galera maravilhosa que nunca soltou nossa mão da editora Contexto, né, Cleber Roberto? Isso mesmo. Nós temos aí essa parceria com o pessoal da editora Contexto e com essa parceria temos também um código promocional para você fazer suas compras dos seus livros diretamente no site da editora Contexto, utilizando o código promocional do Historiante, Historiante20. E com esse código promocional você pode ter descontos nos livros que você for adquirir diretamente lá no site da editora Contexto. E você pode adquirir, por exemplo, o livro Nações e Nacionalismos, de Florian Bibier. E esse livro ele vai abordar temas como a origem e o desmantelamento das nações, as dinâmicas dos conflitos étnicos, muitas vezes estimulados por países criados de maneira artificial, em que inimigos tradicionais foram colocados sob uma mesma bandeira. Pega bastante o tema que nós vamos discutir hoje aqui nesse podcast. E esse livro, Nações e Nacionalismos, da editora Contexto, pode ser adquirido diretamente no site, utilizando o nosso cupom de desconto Historiante20. E lembrando que esse livro também vai fazer parte do sorteio mensal de livros para apoiadores do Historiante. É isso aí. Bom, sem mais delongas aí, vamos para o nosso giro de notícias. Cleber Roberto. Bora lá!
GFI. É necessária uma segunda descolonização que passa por descolonizar as mentes. O presidente cabo-verdiano considera que só se consegue a plena descolonização da África quando forem resolvidos os problemas da violência e do racismo, aspectos que, segundo José Maria Neves, têm impedido a realização do sonho da União Africana. Brasil de fato. Gabão, Níger, Mali e mais. Em 3 anos, 7 levantes militares na África. Com uma realidade em comum, todos os países mencionados que estão ou passaram por processo de queda de governo e levantes militares foram colonizados por países europeus e obtiveram suas independências após anos de exploração do imperialismo. A emancipação ocorreu na década de 60. G1. Efeito dominó. Como os militares tomam conta da África enquanto o Ocidente perde sua influência. A recente onda de golpes militares na África é um sinal de alerta para todo o mundo. De 2020 para cá, os militares assumiram o poder em diversos países do continente africano: Mali, Guiné, Burkina Faso, Níger e, mais recentemente, no Gabão, país centro-africano rico em petróleo, no último dia 30 de agosto. E para fechar, Estado de Minas, Mali, Níger e Burkina Faso formam aliança de defesa. Os líderes de Mali, Burkina Faso e Níger assinaram neste sábado uma carta que cria uma aliança de defesa. Anunciaram delegações ministeriais dos 3 países da região africana do Sahel. Juntamente com os chefes de Estado de Burkina Faso e do Níger, assinei hoje a carta Liptako Gourma, que estabelece a aliança do Estado de Sahel, AES, cujo objetivo é criar uma arquitetura de defesa coletiva e assistência mútua em benefícios das nossas populações, publicou o líder da junta governamental do Mali, Assimi Goïta, no X, o antigo Twitter. Pablo, é com você. Beleza, vamos para o nosso editorial. O anticolonialismo foi um movimento político e social que se desenvolveu na África no século XX. O seu objetivo era libertar os países africanos do domínio colonial europeu. A gente pode falar aí sobre também termos aproximados, como o pan-africanismo e o movimento de descolonização dos países africanos. Todos esses movimentos eles tiveram um impacto profundo na história da África e do mundo, e suas consequências, elas tanto são sentidas até hoje, quanto elas dão o ponto de partida para o nascimento e para a existência dessas jovens democracias africanas. As origens do anticolonialismo remontam ao século XIX, quando os africanos começaram a se organizar e a resistir ao domínio europeu. No início do século XX, esse movimento ganhou força, impulsionado por fatores como a Primeira Guerra Mundial, a Revolução Russa e a ascensão do nacionalismo. Após a Segunda Guerra Mundial, o anticolonialismo se tornou um movimento global, com o apoio de países como a União Soviética e os Estados Unidos no contexto ali da Guerra Fria. É por aí que a África vai se tornar o palco de uma série de movimentos de independência que culminaram na descolonização da maioria dos países africanos na década de 60. A descolonização, como vocês estão vendo, é um processo onde esses países se libertam da dominação europeia. O anticolonialismo é um sentimento de repulsa e de resistência a essa colonização, que vai ter um impacto significativo no continente como um todo, tanto no plano político quanto no social. No plano político, por exemplo, o anticolonialismo ele vai levar à independência de dezenas de países africanos que passaram a ter controle sobre seus próprios destinos. No plano social, a gente pode mencionar aqui a contribuição para o desenvolvimento do nacionalismo africano e para a própria afirmação da cultura e da identidade nacionais dos diversos países africanos. Muitos desses países eles vão conquistar a independência enfrentando problemas como a pobreza, a desigualdade, a instabilidade política, além de esse contexto, né, levar em conta conflitos étnicos nascidos da presença
do colonizador no continente. A gente pode citar vários exemplos aqui de países que passaram por esse processo, né, e que ainda têm uma história conturbada hoje. Por exemplo, o Sudão, que teve uma guerra civil que começou em 1955, motivadas por conflitos étnicos entre grupos do norte e do sul do país. O genocídio de Ruanda, né, que em 94 culminou com o embate entre Hutus e Tutsis, mas que já vinha de muito tempo antes da dominação colonial europeia, né? A Guerra Civil na Libéria, que durou de 89 a 2003, motivada por diversos conflitos entre grupos étnicos diferentes, enfim. Em comum é notório observar o dedo do colonizador nos conflitos posteriores às independências em dois aspectos principais. O primeiro, relacionado à divisão social e racial realizada pelo branco europeu sobre os grupos étnicos do território ocupado. E o segundo, pela ingerência dos governos europeus sobre as dinâmicas de poder dos países já independentes, e até hoje. O anticolonialismo, obviamente, rendeu casos de países muito bem-sucedidos, apesar das diversas limitações econômicas. A Guiné-Bissau, por exemplo, conquistou sua independência de Portugal em 74. Após uma década de luta, liderada lá pelo Partido Africano da Independência da Guiné e Cabo Verde. Esse partido foi um movimento nacionalista que reuniu pessoas de diferentes etnias e religiões e que conseguiu construir um consenso sobre a importância da independência do país. Outro exemplo é o de Gana. Gana conquistou sua independência em 57 do Reino Unido, tornando-se o primeiro país africano a se tornar independente. E aí o país, né, o processo de libertação do país foi liderado por Kwame Nkrumah, um líder muito carismático que promoveu a unidade nacional e desenvolvimento econômico. Enfim, nós vamos ter aí casos bem-sucedidos, casos nem tão bem-sucedidos, mas em comum aí nós vamos ter a relação e a influência do colonizador nesses processos. Tem sido bastante noticiado na mídia sobre os golpes militares que têm acontecido nos países do Sahel, né, como o Níger, o Mali, Burkina Faso. E eu queria comentar que esses três países eles são ex-colônias francesas. E uma boa parte da insatisfação que tem e que gerou um sentimento de anticolonialismo nesses países, inclusive foram golpes militares que aconteceram nesses países e tem um viés anti-França, né, muito forte, é devido ao Pacto Colonial Francês. O Pacto Colonial Francês nada mais é do que uma extensão do colonialismo francês, que foi uma instituição, né, criada em 1944, chamada União Francesa, e foi criada para substituir o Império Colonial. Essa instituição, o Pacto Colonial Francês, gerou muita revolta, né, muitas guerras de uma certa forma para gerar lucro para ex-colônia, né, para ex-metrópole, né, que se diz, quando você tem uma colônia, você tem a metrópole, e nesse caso é a França. E qual que era o objetivo, né, no papel desse pacto? Seria que a França seria um aliado desses países africanos e poderia manter presença militar nesses países. Isso, com o tempo, os Estados Unidos assumiu uma parte desse pacto e começou a manter também presença militar nesses países, e é como se fosse uma forma deles controlarem, né? Você tem presença militar, você controla um pouco da narrativa, né, e da política desses países. E isso, com certeza, tem causado muita indignação. Mas não só isso, né, porque o Pacto Colonial Francês ele também interfere na economia dos países, né? Tem alguns números aqui que eu levantei quando eu fui escrever o artigo para o Portal Águia. Escrevi um artigo sobre esse tema, e nesse pacto, né, diz que os países francófonos eles devem ter uma moeda comum, que hoje é chamada de CFA,
E 65% da sua renda nacional, todos os anos, deve ser depositada no Banco da França. E, além disso, 20% do rendimento nacional, referido como passivo financeiro, também deve ser depositado no Banco da França. Sendo assim, 85% de tudo que esses países produzem de receita é mantido na França. E também é importante enfatizar que todos os empréstimos que esses países solicitam, desse dinheiro que está mantido no Banco da França, tem juros, né? Então eles podem pegar esse valor, mas esse valor ele vira, ele gera juros para o banco francês. Então, assim, além disso, a França também tem a primeira opção de compra de qualquer recurso mineral encontrado nos países. É permitido que empresas francesas iniciem a mineração de qualquer recurso natural da África Ocidental, e caso eles não demonstrem interesse, os países podem procurar outros contratantes, né, os países africanos, porém, através das empresas francesas. Então, assim, você vê que tem várias medidas, né, sem contar a questão cultural racista, né, a França é um país extremamente racista, eles recebem os imigrantes e tratam como cidadãos de segunda classe. A maior parte dos imigrantes são da África, né, da África Ocidental, ex-colônias. Então, tudo isso que eu falei gera muita indignação. E a França, ela acaba sendo um dos países que mais lucra, né, com esse pacto. Então, tem até uma famosa frase do Jacques Chirac, um ex-presidente francês, que diz que sem a África, a França seria um país de terceiro mundo, na época que se usava esse termo, né? Aliás, é importante deixar bem claro que não foram todos os países africanos que eram ex-colônias da França que aceitaram o pacto colonial francês. Um desses países que não aceitou foi a Guiné, né, o ex-presidente Sékou Touré, ele não aceitou o pacto colonial francês e ele falou a famosa frase: a Guiné prefere a pobreza na liberdade do que a riqueza na escravidão. E por causa dessa recusa, ele saiu na revista Time de 1959 na capa, com essa frase também, deixando bem claro que eles não aceitariam fazer parte do pacto colonial. E a França, com certeza, como retaliação, queimou medicamentos, destruiu prédios, assim, tudo para retaliar essa decisão do governo de Guiné. Então, assim, você vê esses golpes que aconteceram, esses golpes militares que aconteceram nos últimos meses aí nesses países, no Mali, Burkina Faso, Níger, não são todos motivados por anticolonialismo. Por quê? Porque as democracias, entre aspas, que estavam no poder eram governos aliados à África, aliás, à França. Então, a França mantinha um certo poder dentro desses países, tanto pelo pacto colonial quanto pelo governo. E aí houve uma revolução em cada um desses países, foi instalada uma junta militar que é anticolonialista e é contra a França. E isso preocupa muito a França, tanto que tanto a França como os Estados Unidos já instigaram a Nigéria e outros países aí da União Africana para que eles retaliem contra o Níger, o Mali e Burkina Faso e entrem em guerra. Então, assim, até agora não se foi feito nenhum movimento de ataque, mas a qualquer momento pode romper uma guerra ali na África Ocidental, e pode ser uma guerra de grandes proporções, porque vai envolver esses 3 países mencionados e mais de um país aí aliado dos Estados Unidos, podendo ser Nigéria, Senegal, entre outros países aí que são aliados militares dos Estados Unidos e da França. Exatamente esse período que estamos vendo todos esses movimentos que estão ocorrendo na África, como bem lembrou Eliezer, a gente vê principalmente por países que tinham esses pactos e eram colonizados pela França. E a gente vê que mesmo depois desse processo de descolonização que ocorreu em meados do século passado, ainda havia esses laços de dominação econômico, político, diplomático dessas nações africanas com a França. E bom até lembrar também, pessoal, que muitas dessas nações africanas, eles tinham governos que eram praticamente hereditários, como por exemplo no Gabão, que era dominado por uma família, a família Bongo,
que o pai, o Omar Bongo, que foi um presidente do Gabão, ele governou o país por mais de 40 anos. E ele passou o governo para o filho dele. Esse filho que sofreu o golpe agora, e esse filho ele já estava governando o Gabão há mais de 14 anos. Ou seja, vem esse laço, digamos, de um governo praticamente familiar, em que a família dominava o país. E dentro desses países, como por exemplo no próprio Gabão, havia muitos rumores de que as últimas eleições elas tinham sido fraudadas, porque não houve a interferência de observadores estrangeiros. Quando os observadores estrangeiros foram verificar a votação, cédulas, o processo eleitoral, eles já tinham destruído toda a documentação da eleição, ou seja, não tinha como fazer uma verificação internacional, ou seja, tinha todo esse, digamos, esse lado político que já tinha esse desgaste, como também a própria crise que ocorre em muitos desses países que estão sendo citados, que é um crescimento demográfico muito alto, acentuado. Esse crescimento demográfico vem a gerar uma juventude, adolescentes e jovens que não têm oportunidades de trabalho, mesmo sendo muitas pessoas com diplomas, pessoas que têm formação, não conseguem emprego, não conseguem sequer emprego de forma autônoma, porque não existem essas vagas de emprego nessas nações, ou seja, é uma população que já vem com certo desgosto pela situação que vem ocorrendo. Então vai surgindo esse descontentamento, e isso resulta exatamente nesse momento em que está ocorrendo esses golpes. E toda essa movimentação também tem a ver muito com essa ligação tanto desses países africanos com as suas antigas metrópoles, no tempo que eram colônias, principalmente a França, como também até nessa guerra multipolar que está ocorrendo. Vamos dizer, uma guerra multipolar porque envolve Estados Unidos, Rússia e China, que são países que têm interesses naquela região, porque é uma região rica em petróleo, urânio, minério de ferro, outros tipos de minerais muito importantes para as indústrias, ou seja, é uma região que tem essas riquezas. Então, é uma região que é importante dentro desse cenário político internacional. E Eliezer até falou também a questão digamos, uma explosão de violência, um conflito assim armado em proporções maiores naquela região. E como citamos no início, no Giro de Notícias, comentamos aquela notícia do estado de Minas, de que o Mali, Níger e Burkina Faso tinham formado uma aliança de defesa. Essa aliança de defesa, eles usaram um argumento que era para combater grupos jihadistas que ocupavam a região que leva até o nome da própria carta, que é a região de Liptako-Gourma. E essa carta, ela também traz um artigo que é um artigo interessante, que é o artigo 6º. E no artigo 6º dessa carta, a carta de Liptako-Gourma, que é essa carta que dá essa aliança entre Burkina Faso, Níger e o Mali, nesse 6º artigo indica que se uma dessas nações for atacada por um inimigo externo, todas as 3 nações se unem para combater esse inimigo. Ou seja, dando a entender de que eles estão se preparando para evitar qualquer interferência externa no que estão na sua movimentação política interna. E a gente lembra novamente que aquela região da África é uma região muito importante por causa de suas riquezas. E as potências
elas não vão ficar, digamos, tão impassíveis, sabendo que precisam nesse momento desses recursos. É interessante isso que o Kleber está falando a respeito dessa interferência externa, né, de países externos a essa região ali na África. Durante até a fala do Eliezer e do Kleber, eu fiquei pensando muito em como que, mesmo sem ser colônia, mesmo sem ser países colonizados ainda oficialmente pela França e por receber essa influência da França, como que a França e os demais países ainda dominam eles, né? No cálculo, se a gente parar para pensar aqui rapidamente no cálculo que o Eliezer trouxe, nos dados que ele trouxe, aonde o Níger ele tem que investir quase 85% da arrecadação dele por ano, e fica 15%, então fica 15, 20% para ele. Então não existe a possibilidade de investimento interno, de possibilidade de desenvolvimento interno com isso. E é muito louco porque gera várias situações, várias coisas, como a possibilidade de pessoas elas se formarem, como o Kleber falou, e não terem a possibilidade de emprego. A gente, nesse momento, né, com esse incentivo ali, com a interferência da Rússia no processo de corte de relações desses países com a França, a intervenção da França junto com os Estados Unidos, a possibilidade de uma guerra ali, mostra muito como que eles ainda são um pouco, não um pouco, né, como eles ainda são dominados, né, por esses países e sofrem essas interferências externas, sendo meio que um quintal, né? É feito como se fosse um campo de mineração ali para poder só extrair o que tem, e a população fica a Deus dará, não se preocupa com isso, né? É muito complexo isso. E esses levantes são importantes para essa conscientização, não só da população local, mas como do mundo também, para que se entenda e tenha consciência do que aconteceu no passado e do que tem acontecido até hoje nesses países, nessa exploração. Então, complementando o que o Kleber tinha falado, ele comentou sobre os recursos minerais, né, dessa região da África serem bastante importantes, né, porque é uma posição estratégica para alguns países, né. E eu estava pegando alguns dados aqui do artigo, e o Níger possui grandes reservas, o Níger, um dos países, né, que a gente falou, possui grandes reservas de urânio, que é um mineral usado para produzir energia nuclear e armas nucleares. Então, assim, no tempo que a gente está, né, a guerra da Ucrânia, agora com essa questão de Israel, você vê que cada vez mais esse tipo de minério, né, sem contar outros minérios que você pode encontrar na região, são importantes para a indústria nuclear, para a indústria militar, né, no caso. E o Níger acaba sendo o quarto maior produtor de urânio do mundo, né, fornecendo cerca de 5% da demanda global. E quem que é o maior comprador desse urânio é a França, né? Então tem outros países como a China, os Estados Unidos, porém a França acaba sendo um dos maiores beneficiados por isso. E é um dos países que possui armas nucleares, né? A França é um desses países. Quando a gente fala também sobre África, ali na região, eu comentei de alguns países que se oporiam ao Níger, a Burkina Faso e Mali, aquela aliança que a gente comentou mais cedo, e esses países fazem parte da CEDEAO, que é a Comunidade de Cooperação Econômica da África Ocidental. E essa instituição tem uma forte ligação com a França e com governos ocidentais. E ela concordou, né, em 10 de agosto de 2023, esse ano, lançar uma intervenção militar no Níger, com esse objetivo de depor a força da junta militar que deu o golpe no governo esse ano. E eles já começaram a mobilizar as tropas, isso já começaram a fazer os exercícios para iniciar essa intervenção, mas até agora a gente não teve a resposta, não sabe exatamente como isso está sendo conduzido, porém existe uma grande chance de uma intervenção também da Rússia. Tanto que a Rússia, ela cancelou 20 bilhões de dólares em dívidas históricas das nações africanas. Isso em 28 de julho desse ano. E o Putin fala que esse valor poderia ser alocado
esse valor que eles não vão precisar pagar para investimento nesses países. Então você tem os Estados Unidos e a França querendo retomar governos que só fazem esses países sofrerem, né? Só fazem a população desses países sofrerem, e você tem a Rússia perdoando a dívida. Então, para que lado que... Para eles, quem que seria um país que poderia ser um aliado? Fica muito claro que Moscou e possivelmente a China seriam países que seriam possíveis aliados desses novos governos aí, dessas juntas militares que têm aparecido no Níger, no Burkina Faso e no Mali. Agora seria bom ressaltar o seguinte: esses laços que são estabelecidos entre países, vamos dizer assim, os países europeus e os países africanos, é uma relação extremamente desigual. Não é os países europeus, eles não estabelecem uma relação diplomática com países africanos de forma, vamos dizer assim, horizontal. É sempre de um ponto de vista ainda de um colonizador que lida com um possível colonizado. Não, com certeza. Eu acho que é interessante você ver que outros países, como é a Rússia e a China, eles não lidam dessa forma. Então, fica muito mais fácil para países africanos que já não estão alinhados com os governos ocidentais fazerem negócio e fazerem aliança com países de outros alinhamentos, como é a Rússia e a China. E também aquela região, ela é estratégica de uma certa forma também por causa dessas jihadis islâmicas e por causa de grupos terroristas diversos. Então, assim, com o pretexto de combater esses grupos terroristas, os Estados Unidos mantêm tropas militares nessas regiões. Então, assim, fica muito próximo do que aconteceu, por exemplo, na Síria, né, nos últimos anos. Os Estados Unidos manter tropas e aliados ali na região para, tendo um possível conflito militar, eles agirem rapidamente. Como a gente está vendo também em Israel ali com os Estados Unidos levando seus porta-aviões. Então, é muito fácil de você ver, num futuro próximo, uma possível proxy war, né, uma guerra de procuração entre Rússia e Estados Unidos, porque você vai ter interesses econômicos opostos e você tem uma tensão que já acontece há muito tempo. O que eu acho triste é você ter países africanos sendo manipulados para entrar em guerra um contra o outro, porque na prática são todos países que foram colonizados. O certo, né, se você for pensar, o justo seria todos esses países se oporem aos governos ocidentais e ao colonialismo que até hoje, como eu falei no começo, não foi destruído e perdura, né, como cultura e como jogo econômico nesses países. Deveria ser um movimento ao contrário, né? Eles se unirem contra as grandes economias para se fortalecerem e lutarem pela permanência do que eles têm ali dentro, né? Mas aí é que tá. A África não é um território único, unificado, coeso. Não existe, por mais que tenha existido um movimento pan-africanista, a gente não tem uma África uma coisa só. Nós temos diversos povos que habitam aquele continente, com realidades completamente distintas, que em muitos casos eram etnias que eram umas contra as outras, eram tribos que guerreavam entre si, e que pela divisão autoritária do europeu acabaram ocupando os mesmos espaços. Diversos países que foram recortados ali naquela coxa de retalhos, eles foram criados tendo como base o critério europeu de divisão de territórios. Então tribos inimigas, que não se batiam, elas passaram a habitar o mesmo espaço, e elas tiveram que conviver juntas por conta dessa delimitação. Muitos dos conflitos que persistem e existem foram provocados por essa questão. Há um problema, e aí é uma questão que o próprio Aimé Césaire levanta. A Aimé Césaire foi um dos principais pensadores dessa luta africana contra a colonização. Ele coloca
o problema colonial como uma incapacidade da própria Europa de se resolver com ela mesma. O problema colonial foi criado pela própria Europa. E hoje os países europeus eles acabam aparecendo, tentando fazer essas alianças com países africanos, como se eles aparecessem como civilizados, que vão trazer estabilidade, quando no final das contas foram eles mesmos quem provocaram a desestabilização da harmonia que existia entre tribos, entre reinos na África, no continente africano. E aí já é outra coisa que a gente não mencionou até agora. A África possuía reinos com sistemas políticos característicos que conviviam entre seus cidadãos e conviviam entre si de forma harmônica. Em alguns casos sim, em outros casos não, enfim. Mas era o sistema que existia dentre eles. O que o colonizador faz é desestabilizar essa organização, impondo sua própria estrutura, e os efeitos colaterais são sentidos até hoje, né? Diversas nações africanas, diversos países africanos não conseguiram chegar, por exemplo, a uma estabilidade política por conta dessa desestabilização e dessa bagunça que o colonizador fez no território, né? Eu gosto muito de citar a questão de Ruanda, porque Ruanda ela não tinha uma divisão racial entre seus cidadãos. Essa divisão racial passa a existir quando o colonizador delimita o território de Ruanda e bota dentro dele duas nações, duas tribos, dois grupos étnicos que não se batiam, que eram inimigos, que eram os Hutus e Tutsis. Esse embate ele vai se agravar quando o colonizador o branco europeu coloca Tutsis como superiores a Hutus pelo critério da claridade da pele. Os Tutsis eram os pretos com a pele mais clara, os Hutus eram os pretos com a pele mais escura. Essa relação de desigualdade que vai ser estabelecida pelo colonizador, ela vai culminar com o genocídio que vai ocorrer em 94. Irmão matando irmão, vizinho matando vizinho, primo matando primo. O genocídio de Ruanda. Hutus e Tutsis se mataram. E em especial os Hutus que estavam no poder, que organizaram essa chacina. Muito em decorrência da relação desigual estabelecida pelo colonizador, colocando os Tutsis como os chefões, né? Então, assim, a gente precisa compreender essa relação e lembrar que eu vou discordar dos meus amigos. Os africanos não têm que ter uma liga internacional, continental, anti-europeia, porque eles não se sentem como parte de uma coisa só. Eles têm realidades próprias, fruto de anos de colonização, fruto de centenas de milênios anteriores, onde eles tinham seus próprios territórios delimitados. Ou seja, são povos distintos, são povos com identidades outras, identidades extremamente particulares, diversas, que não se sentem parte de uma coisa só. Sabe, o panafricanismo ele surgiu como essa ideia de unir essas nações em torno de um ideal, de libertação e tal, mas não necessariamente eles fazem parte de uma coisa só, porque eles não se sentem parte dessa coisa só. Essa noção de pertencer a uma coisa só, até isso foi tirado dos africanos, com a dominação colonial europeia. Mas uma coisa é você se ver como igual, ou vamos dizer assim, irmão, né, que é o caso do panafricanismo. Outra coisa é você ser aliado do colonizador. Eu posso fazer uma analogia, por exemplo, de um pensamento que existe sobre Latinoamérica. Aqui a gente tem um caso muito clássico, que é o da Argentina. Os argentinos, eles não, em grande maioria, por serem brancos na sua maioria, eles se veem como diferentes dos restos dos latino-americanos. Só que se o argentino for para a Espanha, ele vai ser classificado como sudaca. E o que é o sudaca? É o sul-americano. É um termo pejorativo para o espanhol chamar o sul-americano. Então, assim, os africanos
se alinharem politicamente e militarmente, como alguns países têm feito com o colonizador, é algo extremamente nocivo para si próprio. Então, assim, não vejo que exista necessidade de todo mundo ser aliado, né? Não precisa existir uma aliança militar política de todos os países da África, mas pelo menos não se aliar ao colonizador, não fazer a vontade do colonizador, porque assim, esses países da CDAO que a gente falou são governos que tiveram apoio financeiro dos Estados Unidos, então é por isso que eles obedecem o que os Estados Unidos falam. É a mesma coisa que você vê, por exemplo, alguns governos que já tiveram do Brasil, no Chile, na Argentina, que tiveram financiamento dos Estados Unidos. Algumas ditaduras, no caso. Então, por isso que eles se opõem ao governo da junta militar do Mali, do Níger, do Burkina Faso. Porque eles estão defendendo os interesses do colonizador. Mas, na minha visão, isso é algo que é nocivo. É como se fosse o termo que a gente usa, dar um tiro no próprio pé. Esse movimento, né, de não... Eu concordo um pouco com o Eliezer e eu penso assim, a não parceria nesse momento, né, de lutar pela independência total, pelo livramento, né, da descolonização total aí desses países, econômico, enfim, de várias formas, é meio que um suicídio do povo, né? Porque eles vão acabar se extinguindo por conta de influências externas, de tudo que eles têm buscado lá, e como eu falei da outra vez, vão acabar sendo um quintal para sempre das grandes economias. Então, eu também entendo um pouco assim, que essa parceria é necessária agora, né, para que o normal que era antes, não voltar ao que era antes, mas você ter algo próximo ao que era antes, ser possível de ser construído. Existe um termo para isso? Perdão, Kleber, já termina aqui. Mas existe um termo para isso que é autodeterminação dos povos. É necessário que seja visto pelos povos africanos, e alguns povos africanos já estão se levantando contra o colonizador para isso. Mas é necessário que haja autodeterminação dos povos. É necessário que as pessoas se levantem, né, não só contra o colonizador, mas contra o sistema que trouxe o que o colonizador trouxe para dentro desses países, que causa miséria, que causa pobreza, né, que causa doença, que causa guerra, que causa os males, a maior parte dos males que a gente vê nesse continente, que fazem com que as pessoas vejam a África como o terceiro mundo. Sim, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, não é... Só para concluir o que eu estou querendo argumentar. Eu concordo 100%. Fazer aliança com o colonizador é você assinar um atestado de idiota. A questão é que não tem como cobrar coesão. Não tem como cobrar, por exemplo, que os países africanos se unam contra o europeu que está chegando, porque dentro do continente, durante todos esses anos, foram geradas razias, foram geradas feridas, foram geradas, como é que eu posso dizer, desacordos profundos entre essas tribos, essas nações, que hoje elas não se veem como amigas. E que muitas vezes esse apoio vindo de países externos vai fortalecer aquela tribo que durante muito tempo se tornou subserviente à outra por conta dessa dominação colonial. O que eu estou querendo dizer é que a dominação colonial ela gerou um problema tão profundo, que ela fez com que as tribos, que até mesmo poderiam ser nações, tribos, reinos, que poderiam até ser amigos, aliados, transformou essas nações em inimigas, mortais, fidagais. Essa é a questão. É uma ferida muito profunda, que dificilmente vai conseguir ser cicatrizada. Fale, Kleber. Não, só falando sobre essa questão, digamos, vamos ligar alguns pontos aqui.
Essa questão do pan-africanismo mesmo, que está sendo falado aqui, a gente tem que lembrar que quando surgiu o pan-africanismo, lá no início do século passado, o primeiro congresso pan-africanista foi em 1919, ele foi realizado, se não me engano, em Paris. Foi realizado até por um filósofo, um pensador senegalês, infelizmente eu não lembro o nome dele, me fugiu o nome. E quando foi criado esse congresso, esse primeiro congresso, ele tinha essa ideia de descolonizar a África, porque em 1919 ainda era as várias nações europeias ainda colonizavam a África. O direito de liberdade, esse direito ao retorno à África, e também essa criação realmente de uma grande África como a ideia de o quê? De uma federação. E como assim ideia de uma federação? Cada região ela vai ter a sua própria forma de pensar, a sua cultura, suas tradições, as suas etnias, as suas leis, como digamos Estados Unidos, vamos dizer assim. Vamos pegar um exemplo bem superficial, assim, só para tentar dar uma visão aqui para quem está ouvindo esse podcast, como se fossem os Estados Unidos. Você lembra os estados dos Estados Unidos? Cada um tem suas leis. Não pode se superar a Constituição, mas pode ter suas leis, pode ter seus regulamentos, pode ter as suas culturas. A ideia desse pan-africanismo era exatamente a formação de uma federação. Lembrando que essa ideia de pan-africanismo ainda vai remontar do século XIX, quando existia a escravidão em várias nações. E naquelas primeiras ideias de pan-africanismo no século XIX, ainda tinha essa ideia da liberdade dos países africanos, essa ideia de libertação dos escravos. E no século XIX, logicamente, já não tem mais escravidão, mas continuava aquela ideia de liberdade e de uma união, um retorno dos africanos para a África e a criação dessa grande federação africana. E aí você pode dizer, mas onde você quer chegar com tudo isso? Exatamente essa ideia de que essa forma de pensar uma África unida, ela tinha essa ideia tanto de descolonizar a África desses laços com o Ocidente, como também essa ideia de união sem perder as suas características locais. Cada região vai ter sua característica, porque era algo que era bem batido nos congressos do pan-africanismo. A África, como bem lembrado por Pablo, a África foi criada a partir de fronteiras artificiais lá na Conferência de Berlim, na partida da África. E muitas dessas fronteiras botavam inimigos dentro, como ele bem citou o caso de Ruanda, que botou Hutus e Tutsis, inimigos mortais, em uma só nação. E muitas vezes fazendo isso para que um desses inimigos pudesse dominar o outro, para poder escravizar, para poder ter mão de obra, para poder explorar os recursos para as metrópoles. No caso, as metrópoles europeias, que tinham feito a partilha da África, ali no final do século XIX. Mas, voltando tudo a esse ponto que estamos atualmente vivenciando na África, é exatamente uma ideia, não tenho, digamos, o contato, tal, não estou ali por dentro das informações, eu não sou um correspondente de notícias que estou vivendo da África, mas a gente vê nesse primeiro momento, pelas notícias que estão saindo nos vários artigos que a gente leu aqui da BBC, RFI, Brasil de Fato, Folha de São Paulo, nesses vários locais a gente vê que há uma ideia de união militar africana, o rompimento desses laços, principalmente os laços com a França, que são bem nocivos, mas que infelizmente eles não conseguem ter a autonomia plena, porque acabam se vendo dentro do jogo entre a Rússia, a China e os Estados Unidos, que são as grandes potências atuais. A Rússia está tendo uma grande, digamos, influência nesse momento, porque ele consegue enviar, por exemplo, paramilitares, armas, a ideia de envio logístico de até mesmo questões de alimentos para essas nações. E a Rússia, ela conseguiu, dentro dessa ideia de descolonizar, a ideia de ser
eu me uno com vocês contra o inimigo que vocês já têm. Quem é o inimigo que vocês já têm? União Europeia e Estados Unidos. Então, esse é o meu inimigo é também seu inimigo. Então, temos aí a África dentro desse grande caldeirão de conflitos diplomáticos. Pois é, só para fazer uma nota de rodapé, dizer que essa desestabilização tem a ver com a influência colonial do branco europeu não apaga o protagonismo das próprias nações africanas em gerir sua própria democracia. Então, assim, não é apenas o dedo do europeu tá lá e ele provocou um problema que dificilmente será resolvido. Mas as próprias nações, elas têm sua própria forma de lidar com o seu processo de independência e sua própria democracia. Então, os agentes aí envolvidos, que vocês mencionaram nas notícias e tal, eles têm total responsabilidade sobre os atos que eles tomam, né? Claro que dentro da conjuntura maior da política local e da política internacional. É só lembrar as pessoas que estão aqui ouvindo esse podcast, pessoal, que quando a gente fala de África, principalmente em África ali no período da chamada Idade Moderna, século XV, XVI, até antes disso a gente sempre pensa, como bem lembrado, uma África como se fosse uma coisa só, uma cultura só, um povo só, um reino só, mas não, a África ela é e sempre foi formada por vários povos, várias culturas, várias religiões. E essa África, vamos dizer assim, essa África antiga, ela tinha sua administração, ela tinha seu próprio governo, suas formas de administrar, formas administrativas evoluídas com representantes de governo, com conselhos governamentais, como isso ocorreu no Império de Mali, Gana, Songhai, Aksum, ou seja, vamos ter que tirar da mente essa ideia de África sendo somente tribos, ministas, ou seja, de pessoas que adoravam pedras ou animais, sem praticamente nenhuma estrutura administrativa. A gente pode apagar isso. Isso aí é somente coisa de preconceituosos que criaram essa ideia de uma África totalmente sem evolução. Porque a África, assim, ela sempre teve... ela sempre foi evoluída, teve seus governos, teve suas formas administrativas, tanto que vamos lembrar que grandes bibliotecas como de Tombuctu surgiram lá antes mesmo de ter grandes bibliotecas na Europa. As primeiras universidades foram na África, viu, gente? Foram na África, não foram na Itália não. As primeiras universidades são todas africanas, ali da região do norte da África. Ou seja, a África ela sempre foi rica de cultura, digamos, de sua própria sociedade. O problema do africano foi ficar muito próximo do continente europeu. É como tem um próprio ditadozinho que diz que o problema do México é ser vizinho dos Estados Unidos, o problema da África foi ser vizinho dos europeus. Ok, isto posto, vamos para as nossas indicações. É o momento aqui que a gente vai fazer essa curadoria para você que nos ouve. Dizer o que, é que a gente anda ouvindo, o que, é que a gente anda assistindo. O Felipe Monsanto, curiosidade da noite, você quer uma? Sempre, tem curiosidade aí pra gente? Tem. Aliás, a gente inventou agora que no final de cada episódio a gente diz uma curiosidade. Você tá Eu por tenho dentro? uma. Você vai mandar a sua também, viu? Deixa eu soltar uma aqui. Felipe, será que você sabe essa? Semana passada a gente falou sobre Bella Ciao, Falamos de Bella Ciao e relembramos Família Monsanto. Na luta antifascista. Felipe Monsanto, você conhece o Prêmio Nobel, né? Conheço. O Prêmio Nobel aí, ele premia pessoas, grandes cientistas, né, com grandes descobertas, em especial descobertas que colaboram de alguma forma para a humanidade, né? E tem diversas categorias, dentre elas o Nobel da Paz. Eu não tenho aqui de mente a lista do Nobel da Paz,
talvez eu possa abrir aqui rapidamente na internet, mas o Nobel da Paz, ele já premiou muita gente bacana, tá? Inclusive Nelson Mandela. Ou isso é um efeito Mandela, que eu acabei de falar. Enfim, a Malala ganhou também, né, o prêmio Nobel. Mas enfim, prêmio Nobel por quê, né? O Nobel vem de um cientista, é um cara chamado Alfred Nobel. Alfred Nobel criou o prêmio, na verdade. E ele foi um químico sueco, que inclusive fez uma coisa muito boa, que foi doar a maior parte de sua fortuna em testamento, né? O dinheiro seria distribuído entre pessoas que prestassem grandes serviços à população mundial. Sabe qual foi a principal contribuição de Alfred Nobel para a humanidade? Não sei. Qual foi? Não pesquise, senão quebra a magia. Não tô pesquisando. Alfred Nobel foi o inventor da dinamite. Isso mesmo. Alfred Nobel foi o inventor da dinamite, só. Né? Foi a contribuição que ele deu para a humanidade. É uma coisa, né? Enfim, contraditória. Eliezer, manda aí a sua curiosidade. Não, eu vi esses dias no TikTok sobre... Não tem a ver com história, mas tem a ver com biologia. Vocês já ouviram falar do peixe-lua? Não. O peixe-lua é o maior peixe ósseo que existe. Ele pode pesar até 2 toneladas e é um daqueles animais que, tal como os koalas e os pandas, a evolução dessas espécies é extremamente improvável. Porque esses peixes não têm bexiga natatória, então a qualquer momento eles podem perder o rumo deles no meio do mar. Eles têm uma boca extremamente pequena. E eles é uma definição de bicho inútil. A definição de bicho ferrado, né? E a carne deles é extremamente ruim. As pessoas que comeram já falam que tem gosto ruim, gelatinoso. Então assim, se um dia você quiser chamar alguém de inútil, não chame a pessoa de inútil, chame de peixe-lua. Usarei. Peixe-lua porque tem formato de uma lua cheia. Ele parece que foi desenhado por uma criança. Se vocês pesquisarem na internet, vocês vão ver. É um desenho extremamente improvável de uma criatura. Além de tudo, é feio. Meu Deus do céu. Nasceu pra não fazer sucesso mesmo, né? Bom, então é isso, né? Com tantas dicas, tantas curiosidades bacanas, né? A gente vai fazer o nosso oferecimento aos apoiadores, né, Cleber Roberto? Isso mesmo, vamos dedicar essa área aqui de indicações para os apoiadores do Historiante, pessoas que acreditam e apoiam aqui o Historiante. E vamos mandar um abraço aqui para Adma Caricelli Rocha e Flávia Almeida, que são apoiadoras do Historiante. Para vocês e para todos os outros, um muito obrigado. E lembrando que você pode apoiar o Historiante através do apoia.se/historiante, através do aplicativo Orelo, que é um aplicativo fácil e simples de se utilizar, e você pode aí maratonar os seus podcasts através do Orelo, ou através do Pix do Historiante, que a chave é ohistoriante@gmail.com. E você pode fazer a sua pequena contribuição. Mas essa contribuição vai ser muito importante aqui para a manutenção do Historiante. Então eu já vou deixando aqui as minhas dicas. Eu já estou aqui emendado e vamos lá. Eu vou deixar 3 indicações para vocês nesse final de semana. São 2 podcasts para ouvir e um livro que já está em pré-venda em alguns locais. Uma indicação vai ser uma minipédia, que eu acho que eu já indiquei outra vez, mas vale a pena vocês acompanharem, que é a minipédia A Partilha da África, que é a minipédia 27, onde nós explicamos todo esse processo que culminou com a divisão da África entre as potências europeias, e que essa partilha acabou resultando em muitos dos graves problemas que estão ocorrendo até os dias atuais no continente africano. Outro vai ser o programa Ares Bélica, do Correspondente de Guerras, que é Os Africanos na Segunda Guerra Mundial. E esse podcast, Os Africanos na Segunda Guerra Mundial, fala sobre a participação de soldados da África Negra no conflito mundial. Porque quando falamos da Segunda Guerra Mundial, sempre lembramos ali de Romeu, os combates no deserto, norte da África, e se esquece que a África foi extremamente importante para a contribuição ali na Segunda Guerra Mundial. E muitos desses soldados
que participaram nas forças aliadas durante a Segunda Guerra Mundial, eles não sabiam nem contra quem iriam lutar. Como, por exemplo, muitos soldados que foram lutar na Birmânia contra os japoneses. Eles não sabiam nem qual era o inimigo que iriam lutar, mas foram recrutados muitas vezes à força e, mesmo assim, contribuíram enormemente para o desenrolar do conflito. E a África foi importante também, até mesmo no final da guerra contra o Japão, ali dentro do projeto Manhattan, que aí vocês vão ouvir o podcast e vão saber o porquê o continente africano, mais precisamente o Congo, foi importante dentro do projeto Manhattan. E vou indicar o livro de Alê Santos, A Malta Indomável, que é um livro que ele vai pegar bastante ali do último ancestral, aquela ideia de afrofuturismo. E o afrofuturismo dentro de A Malta Indomável, ele vai pegar vários pontos em que há sempre essa luta pela, digamos, liberdade dos seus personagens diante da opressão, personagens negros. É um livro que já está em pré-venda em alguns sites e vale a pena acompanhar, porque já tem alguns trechos que estão disponíveis em alguns sites e tem uma pegada para quem gostou do Último Ancestral, vai gostar também bastante de A Malta Indomável, do Alê Santos. E como música, eu vou indicar duas músicas aqui de metal melódico, um metal melódico assim ali no início dos anos 2000, 2010, que é Valley of Damned, do Dragon Force, e Rise Up From The Ashes, da banda Artemis, que vão pegar aquela pegadinha do metal melódico bem clássico, só velocidade, para vocês curtirem aí neste final de semana. Eu vou fazer as minhas indicações aqui dessa semana. Eu vou indicar 2 livros que estudando, né, a gente estudando sobre o tema, tudo, um assunto principal que vem pra gente, e a gente falou disso durante todo o episódio, é o racismo, que é uma base de tudo isso que acontece na África, milhares de anos, há centenas de anos, tudo, enfim. Eu comecei a ler Um Defeito de Cor, da Ana Maria Gonçalves. Esse livro tem sido aclamado assim, no Brasil e no mundo pelo enredo dele sobre o racismo e o que a personagem principal ela passa ao longo do livro, né? Sobre como ele é estrutural, como ele está enraizado e como a gente é racista e a gente vive o racismo todos os dias. É um livro que eu tô muito no começo, mas é um livro sensacional e assim, já assisti várias entrevistas da Ana Maria, tem TED Talks, tem entrevista dela no Roda Viva, então assim, Um Defeito de Cor é um livro que eu acho que todo mundo deve ler de cabeceira, assim, pelo menos uma vez na vida. E o outro é o Torto Arado, que durante o episódio e até no encerramento do episódio, quando o Kleber falou sobre a questão da África, a sua cultura, né, a cultura independente, as formas de organização, tudo é algo que não era interferido pelo capitalismo, pelo colonialismo, na verdade, né, me lembrou muito Torto Arado. A história, a vivência, como que eles se ajudam e como eles tentam se organizar ao longo do livro e como eles sofrem com digamos assim, a dominância, né, do homem branco. É outro livro que é sensacional. E de música eu vou indicar A Voz Dela, que as duas melhores vozes assim que eu acho que a gente tem hoje no Brasil, e uma delas foi imortalizada essa semana pela Academia de Cultura do Nordeste, se não me falha a memória, que é a Lineker, em parceria com a Cel, que é uma voz sensacional também, que eu gosto muito, que é a música Via Láctea. E também saiu há pouco tempo, no Shuffle do Spotify, eu descobri uns dias atrás, um álbum do cantor chamado Almério, que ele faz homenagem ao Cazuza. E uma das versões que mais me chamou a atenção foi a versão de Blues da Piedade, onde o Cazuza ali, né, ele fazia uma crítica bem pesada a respeito do conservadorismo, da família tradicional brasileira, enfim,
a toda essa estrutura social que a gente vive. Essas são as minhas indicações da semana aí. Beleza, então eu vou fazer as minhas indicações. Para leitura, eu recomendo, para quem se interessou pelo tema, ler o artigo que eu escrevi para o Portal Águia, Os Levantes na África e o Anticolonialismo, que é o tema base do nosso episódio. E para assistir, eu recomendo o documentário Sankofa, A África que Te Habita, que tem disponível na Netflix. É uma viagem de 2 brasileiros, um fotógrafo e um professor, para a África, e eles visitam todos os países que saíram africanos para o Brasil, né, que vieram escravizados para o Brasil. Então eles resgatam essa memória da escravidão, né, resgatam a ancestralidade africana com o Brasil. É um documentário muito bom e fala sobre a diversidade africana, aquilo que o Pablo e o Kleber comentaram, de vários países serem diferentes uns dos outros. Esse documentário mostra cada um desses países, a cultura deles, como que é a política, como que é a visão deles da escravidão. É muito interessante. De música, eu vou recomendar a música Mama África, do Chico César. É uma música que não fala só sobre racismo, mas fala sobre gênero, fala sobre recorte de classe. É uma música muito boa, tem uma profundidade muito grande nessa música. E não poderia, falando de anticolonialismo, né, não poderia deixar de indicar Fela Kuti, o presidente negro, né, conhecido como presidente negro, um dos músicos mais conhecidos da África e criador do gênero Afrobeat. Recomendo a música Water No Get Enemy dele, que é as músicas dele são bem longas, mas são músicas muito gostosas de ouvir, e ele é uma pessoa que não só era músico como revolucionário. Ele sempre colocou o pan-africanismo e o anticolonialismo como ferramenta de batalha, de arte. É uma pessoa incrível. Recomendo vocês lerem sobre a história do Fela Kuti também. É isso aí. Beleza, vamos aqui para as minhas indicações. Eu assisti esses dias uma série no Star Plus de uma forma bem despretensiosa, chama Outra Garota Negra, que é baseada num livro best-seller, né? Assim, é uma série bastante interessante. É uma série que, bom, eu sou um homem branco, né? Eu senti de uma forma que imagino eu que seja bem diversa de pessoas negras, e especialmente mulheres negras, né? Esse livro deixa eu só conferir aqui para não falar o nome errado, tá? Da autora. Este livro, A Outra Garota Negra, é da Zakia Dalila Harris, ou Zakia Dalila Harris, né? E ele trata sobre a questão do racismo no ambiente corporativo. É uma mistura de Corra com O Diabo Veste Prada, e ele, enfim, ele aborda aí como a Nella Rogers, né, que é a única funcionária negra da editora Wagner Books, ela vai tentar trafegar num ambiente extremamente hostil a ela, e como a empresa ela vai utilizar-se da pauta negra para se beneficiar. Mistura suspense, terror, sobrenatural e coisas extremamente reais da vivência das pessoas negras em ambientes corporativos que nutrem em si um racismo nas entrelinhas e que em alguns casos se aproveitam, né, da pauta para benefício próprio. Achei bastante interessante. Se eu falar mais, eu vou contar o que é que rola, e não é bom não, tá? Então pesquisa aí A Outra Garota Negra no Star Plus, assista. E outra foi um documentário que eu assisti no Globoplay, o Vale o Escrito, que é a história do jogo do bicho no Rio de Janeiro, e em como os bicheiros, eles, associados à milícia, eles criaram uma espécie de O Poderoso Chefão versão Brasil, com direito a tudo, tá? Que tem no Poderoso Chefão e mais. Então, famílias mafiosas vocês encontram aqui. Vale o Escrito no Globoplay. Muito bom, viu? Um documentário muito bom.
assisti numa tacada só. Eu assisti ele por completo, Lídia Verônica assistiu por etapas, vamos dizer assim. Ela acompanhava um pouquinho, depois saía, acompanhava um pouquinho, depois saía. Mas é um documentário muito bom. Pra playlist, eu vou sugerir apenas uma música do Lamparina, que é a música Menina. Botem aí na playlist de vocês também e escutem, porque vale a pena. E com isso chegamos ao final de mais um episódio do Historiante. E aí, meus amigos, abemos? Abemos, subiu fumaça branca. Abemos, temos mais um podcast no ar. E eu queria agradecer a você que nos ouviu até o final. Você, essa pessoa que a cada semana bota aí os fonezinhos de ouvido para nos ouvir até o final. Saiba que é pra você que a gente a cada semana senta aqui, liga os microfones e fica na frente das telas dos computadores fazendo isso que você está ouvindo, tentando ficar mais sabido e fazer de você uma pessoa mais sabida. Tá? Muito obrigado, a sua presença aqui até o final é que nos alimenta a produzir cada vez mais episódios aqui no Historiante. E no 3, né, vamos dar o nosso tchau coletivo. 1, 2, 3. Tchau!